Fala, galerinha do canal O Réus, abençoados e conectados, sejam bem-vindos aí ao último vídeo da playlist que a gente vai montar aí sobre a metodologia APAC, com testemunho do Recuperando Mário, recém-inserido da sociedade aí, né? Falando um pouco aqui das suas experiências, sistema comum, sistema APAC, né? Trocamos uma ideia aí referente às situações, passamos juntos dentro do sistema APAC, né? Que eu tive o prazer e a oportunidade de caminhar com o Mário lá dentro, né? Então dividimos muitas situações, passamos por muitas tribulações e conseguimos superar quase todas elas. Estamos aí, baby, acordou baby. Então estamos aí para mais um bate-papo aí, tamo junto. E qual que é o fundamento da APAC e não fazer distinção de artigo, Mário? Qual que é a sua visão, assim, biblicamente falando? E não fazer distinção de artigo, a APAC simplesmente ela trabalha o ser humano, né, cara? Ela trabalha o ser humano, independente do que a pessoa cometeu, né? Dentro da APAC é extremamente proibido a questionar alguém sobre isso, sobre qual que é o artigo. É por conta disso, né, que a APAC trabalha a pessoa humana. Trabalha a pessoa humana por meio de valorização humana, terapia da realidade e suas metodologias, né? Então, a APAC não fazer distinção, né, de religião, de artigos e tudo, eu acho que o principal é isso. Uma forma de unir, né? Que quando Jesus fala assim, ameis uns aos outros como eu vos amei, ele não pergunta se você é um ex-presidiário, que crime você cometeu, quantos anos de pena você tem para pagar. Ele fala assim, ameis uns aos outros, né? Independente. Cara, é muito interessante, sabe, os textos bíblicos, porque no Evangelho, nos Evangelhos aí vai falar Jesus Cristo, ele vai, né, mudar. Eu fiz uma reflexão dentro do sistema prisional APAC, né? Todos os dias a gente escolhe uma palavra e faz uma reflexão no momento de oração, no primeiro ato socializador. Às 6 da manhã começa, né? 6 da manhã. Pra quem acha que a vida de apaquiano é fácil, 6 horas da manhã tem que estar de pé, filho. E aí, onde lá falava, né, que lá no início, né, quando os 10 mandamentos foram escritos por Moisés, né, tinha o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e ponto. E tinha o segundo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? E aí quando a gente pega a APAC, né, a APAC já trabalha no Novo Testamento, quando Jesus vem e diz, eu não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir a lei, vim fazer ela cumprir com perfeição. Ou seja, para você que acha tão difícil amar o teu próximo, eu vos dou outro mandamento. Verdade. Amai os vossos inimigos. Verdade. Né? E aí, a APAC, existem as pessoas, né, a comunidade que vai lá dentro, né, a participação da comunidade é muito ativa dentro da APAC. É muito necessário. Né? E aí existe o voluntariado que vai lá dentro, existe os funcionários, né? E aí é onde eu te falei, cara. Pessoas que nem me conhecem, não sabem o que eu fiz, o quanto que fiz, né? Estão ali, estão ali me ajudando na minha recuperação. Isso é amar, né? De certa forma, entre aspas, aí, os vossos inimigos, né? Porque hoje a sociedade nos trata como se fôssemos inimigos da sociedade, né? E aí o que acontece? Aí é onde o Evangelho convida. O Evangelho convida. Amai os vossos inimigos. Amai essas pessoas. Amar essas pessoas. Amar a pessoa, cara, é ajudar a pessoa a descobrir. Né? A APAC, ela ajuda o recuperando a descobrir o erro que ele cometeu, a ele ter ciência do erro que ele cometeu. Pagar. Né? Isso, cumprir. Lógico. E, cara, por final, a APAC ajuda o recuperando a enfrentar aquilo, né? Enfrentar aquilo de maneira contrária. Né? Eu cometi, eu não tenho mais não posso cometer isso mais. É onde que vem a reformulação
Existem palestras de terapia da realidade, né, que vem pessoas de vários lugares do Brasil. Eu tive a oportunidade de participar em uma palestra do tio Flávio. Cara do céu, eu fico... É incrível demais, irmão, é incrível. Né? O tio Flávio, o que ele fez naquele dia é muito incrível, sabe? Né? Mas a gente tem palestra de valorização humana de pessoas que cumpriram pena e saíram. Né? A gente tem da própria comunidade. Da própria comunidade. A gente tem palestra de valorização humana, né? Terapias da realidade com o encarregado de segurança, né? Que quando eu digo que funciona, funciona. Né? Na Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, a gente tem muitos e muitos ex-recuperantes que cumpriram pena e hoje trabalham para fiscalizar a aplicação da metodologia. Que é isso, né? Porque a metodologia, ela afere que o ideal seria toda a instituição, todo o CRS ali, jurídico, financeiro, né, ter a participação de recuperandos ressocializados, né? Por quê? Por causa que nós sabemos a natureza de onde que a gente veio, né? Então, a PAC, é o que você falou, ela existe até hoje, né? É porque Deus vem semeando. Não, a PAC é fruto de uma semente que foi lançada lá atrás, né? Então, assim, a gratidão, por exemplo, eu tenho uma gratidão imensa pela metodologia APAC, pois eu me reencontrei, tive várias vezes o desejo de tirar a minha vida e a APAC me mostrou que eu tinha muito para viver ainda, né? Eu tinha muito para aprender. E quando a gente fala assim de amar o próximo sem saber, essa questão eu acho muito humana, de ao chegar na APAC você não ser questionado que crime você cometeu, qual que é o seu artigo, não tem isso, né, cara? Lá na PAC é o que você falou, que a gente falou, entre o homem e o delito fica lá de fora. É só Jesus que tem essa visão. Nós, humanamente falando, não conseguimos ter isso, mas a metodologia nos impulsiona. Né? Eu tenho uma dificuldade muito grande, já coloquei aqui no canal, não tenho dificuldade de falar sobre isso, é uma coisa que me travou uma boa parte da minha vida, até me revoltei com a vida por causa disso, mas hoje eu tenho já uma consciência que é a questão do artigo da pessoa abusar de mulheres, abusar de crianças e tal, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande com isso, porque aos 6 anos de idade eu fui abusado, eu já coloquei aqui no canal. Então, assim, para me conviver ali com aquelas pessoas que cometeram esse tipo de crime, né, eram pessoas a qual eu perseguia e não tinha muita ideia, mano. Na minha mente era só a morte para esse tipo de gente, né? Aí o APAC me coloca num lugar onde eu tenho que conviver e, por espanto, né, as pessoas que mais me ajudaram na minha caminhada dentro da APAC são pessoas que têm um artigo, né, esse artigo ao qual eu preconceituava, né? Então Deus me ensinou a olhar diferente para o ser humano a partir daí. Não sei se você teve essa experiência. Claro que eu tive. Eu tive essa experiência, cara. Só que a gente aprende também o que você falou aí ao longo dessa playlist, que ninguém é irrecuperável. Ninguém. Né? E a gente hoje está aqui falando em oportunidades para que a sociedade, né, receba de braços abertos esses recuperantes que estão sendo reinseridos na sociedade. Né? E eu, assim como você, eu passei por isso também. Na PAC não existe celas de seguro, não existe, como existe no sistema prisional comum. Não separa, né? Não separa. Paga todo mundo, né? Cumpre sua pena todo mundo com todo mundo. Entendeu, irmão? Então, independente, você vai cumprir pena, né? E ali no teu cumprimento de pena, às vezes você faz amizades, né? Com certeza você faz amizades, né? Pelo convívio, né? Tudo. E aí, como você não pode, você sabe que você não pode questionar aquela pessoa a respeito do artigo dela, do delito que ela cometeu, né?
quando acontece de você descobrir, Você já não tem jeito, mano. cara, você já conheceu a pessoa, né? Você já conheceu a pessoa, né? Aí o delito dela ficou lá fora, velho. Você vê que a pessoa é a pessoa. E você vê muito bem que tá funcionando com ela, né? Que tá funcionando com outras, né? E aquilo dali não te dá mais receio, sabe? Interessante você falar isso, que eu me peguei uma vez na escolinha do método, né? Eu me peguei na seguinte reflexão. Quem sou eu para julgar o crime que o outro cometeu, né? Eu tô preso, pagando uma pena de um crime que eu cometi, mas eu cometi tantos outros crimes a qual eu não fui preso, que eu achei que tinha passado batido, né? Mas para Deus não passou. Então, assim, às vezes eu acho que o cara que rouba da mãe, não sei o quê. Mas beleza. Quantas noites de sono eu roubei da minha mãe? Verdade. Quantas noites de sono eu roubei da minha esposa? Quantas noites de sono eu roubei da minha filha? Né? O cara que agride a mulher, né? Tem essas... Então, tipo assim, quantas vezes eu agredi minha esposa com palavras, às vezes até com ações? Quantas vezes eu agredi minha mãe com palavras? Né? Então, quem sou eu para falar que essa pessoa é pior do que eu? Então, eu aprendi isso na APAC, foi onde que eu comecei a olhar com um olhar diferente para as pessoas. Eu vou te falar aqui uma coisa. Quando as visitas chegam na APAC, existe sim um procedimento de revista na APAC. Claro, é um sistema prisional e existe certos tipos de coisa que tem que ser evitado de entrar lá dentro. Lógico, até né? por questão de segurança. Até porque a portaria exige, a portaria do Poder Judiciário exige, né, que algumas revistas sejam feitas. Mas calma, pessoal. Não é aquelas revistas do sistema vexatórias comum, que são feitas no sistema comum, não. Né? A pessoa está diferente. levando uma comida, né? Sim olhada a comida. É vistoriado. Né? É pedido que seja em vasilha transparente, né? Para que, se possível, nem abra. Né? Que já está sendo transparente, já está dando para ver. Né? Existe, né, um aparelho, detector de metal, né, que a pessoa passa nele, né? Se estiver portando um celular. Se estiver portando um celular, o celular é proibido entrar lá dentro, né? Assim como dinheiro, pulseira e algumas coisas a mais, né? E aí a pessoa volta, né? Se passar de novo, dependendo da onde é apontado ali o local que está sendo acionado, é considerado como um botão, às vezes é o botão da calça. Às vezes é um papel de tridente que apita no sistema bolso. Comum volta para trás. Que no sistema comum a pessoa, no caso, perderia a visita. Né? Na APAC não é assim. Né? Na APAC existe sim uma revista, porque o Poder Judiciário exige, é um sistema prisional. Né? E aí as visitas são sim revistadas, mas dessa forma. Nada de passar a mão nas visitas. Nada de triscar nas visitas. De encostar, essas coisas. E aí entra lá pra dentro. Existe todo o respeito. E aí, eu vou chegar no ponto onde eu queria. Né? E aí, quando a gente tem um certo tipo de preconceito com esse tipo de artigo, irmão, né, no sistema prisional, quantas vezes minha mãe não tirou a roupa pros outros, pra poder entrar dentro do sistema, pra me ver. Verdade. E quem era que tava fazendo aquilo com ela? Pessoas desconhecidas. Quem tava fazendo aquilo com ela era eu, velho. Que ela não tinha necessidade de ir lá se você não tivesse cometido tudo. Entendeu? Verdade. Você é responsável. O sistema prisional comum, ele tem aquela rotina. Ele tem... Aquilo ali é normal dentro do sistema prisional comum. Aquele tipo de procedimento. Às vezes abaixar no espelho, né? Tirar o sutiã, tossir e várias outras coisas, velho. Que a nossa família é submetida. Tudo isso por conta de quem? Por causa de nós. Por conta nossa. Aí eu vou questionar um cara, né, que cometeu esse tipo de crime, né, e eu fiz também. A minha mãe passar por isso, velho. Então quem sou eu? Entendeu, velho? Então quem sou eu pra julgar aquela pessoa? É que a questão de se analisar honestamente, ninguém se diria inocente, velho. E aí a gente vai vivendo a metodologia, a gente vai conversando. É muito louco. E a gente vai vendo que todas as frases, elas não foram inventadas, né? Não. São inspiradas. O cara não pá na cabeça dele e já
tirou aquilo dali da cabeça dele. Tirou sim, velho. Ele tirou da cabeça dele. Mas Moisés, quando ele foi no Egito resgatar o pessoal, foi Deus que falou com ele. Saulo, quando se teve a conversão na vida dele, foi Deus que falou com ele, né? José, quando conseguiu interpretar o sonho, foi Deus que deu a interpretação para ele. Foi Deus que deu aquilo para ele. Jonas, quando foi vomitado pela baleia, foi Deus que ordenou a baleia, né? Então, todas essas frases, ninguém é recuperado, matar o criminoso, e salvar o homem. As algemas só voltam para os seus braços se você permitir. Entendeu? Todas essas frases de APAC foram inspiradas por Deus. Eu não tenho dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Eu sou muito grato ao sistema prisional APAC, né? O que o sistema prisional APAC fez comigo, velho. Dificilmente eu... É visível também a transformação. Irmão, eu não tenho palavra pra falar, velho. Simplesmente não tenho palavra pra falar o que a APAC fez comigo. Eu convido a todos, melhor do que a minha palavra, é vocês testemunhar visualmente. A APAC é aberta pra sociedade conhecer. Aberta. Pra quem não sabe, a APAC é aberta pra você ir lá conhecer a metodologia, conhecer conhecer a forma que o recuperando é tratado dentro da APAC, né? Todo cidadão tem o direito, né? É uma associação aberta à comunidade, até porque nós precisamos que a sociedade conheça a APAC, que a sociedade apoie a APAC, que a sociedade se abra à APAC, né? E as coisas só têm sentido quando nós as conhecemos. Então a sociedade precisa conhecer a APAC para conseguir, né, abrir as portas, né, e amparar o recuperando que sai da APAC. Eu tomo a liberdade aqui de fazer esse convite, né, a todos. Como a APAC ela tá de portas abertas para a sociedade, eu faço um apelo aqui para que a sociedade tenha o interesse, né, desperte o interesse de conhecer, a APAC, né? E quando chegar lá, cara, vai ser bem diferente, sabe por quê? Porque antes de eu vir aqui, antes de eu ser colocado em liberdade, né? Antes de eu ser colocado em liberdade, pode continuar. Antes de eu ser posto em liberdade, a gente recebeu um texto lá, a gente participou de um texto lá, né? E esse texto existia algumas pessoas lá que estavam indo pela primeira vez, né? E os pessoal que já ia falou para nós que há muito tempo insistia para que aquelas pessoas fossem lá, né? E o que eu escutei, cara, de uma dessas pessoas ao término do texto, né? Foi inesquecível. O texto dos homens. Isso. A pessoa que nunca tinha ido lá, ao sair de lá, ela falou pra nós que ela não podia sair de lá sem falar pra nós o que aconteceu. Que naquele dia ela tinha tomado muita decisão na vida dela e tinha ido em muito lugar, mas nenhuma da decisão foi melhor do que a decisão de ir na APAC. Lá ela se encontrou. E desfrutou a vontade de ir novamente. Então eu peço, né, eu faço um apelo, conheçam a APAC, que aí vai fazer sentido. Visitem, conhecem, apoiem. Vejam o amor. Seja voluntário. Vejam o amor que os recuperandos têm, né, com as pessoas que doam um tempo da sua vida para ir lá conhecer o projeto. Vejam, né? Olhem, vejam e tirem suas conclusões. Suas próprias conclusões. Suas próprias conclusões. A gente dá, como se diz, a gente dá a cara a tapa. Porque qualquer pessoa que tiver um mínimo de senso espiritual, amoroso, vai conseguir perceber que é um trabalho de Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? Restauração da minha família. Agradeço ao Mário, né, pela disponibilidade. Logo estaremos fazendo mais alguns projetos aí. Peço a Deus que abençoe a caminhada dele, dos irmãos que estão lá dentro da APAC hoje, recebendo a metodologia. E para fechar essa playlist, eu vou cantar um louvor aqui que é muito... Você sabe que você fez parte da minha recuperação, né? E você fez parte da minha. Você fez, né? Não, você faz, porque
porque a minha recuperação ainda está sendo trabalhada. É verdade. Vai ser trabalhada dia após dia. Nós estamos todos em recuperação, é verdade, né? O dia que eu achar que eu não estou em recuperação, eu paro de evoluir. Você está cometendo um erro. Então aí eu posso regredir, não é isso que eu quero. Regressão é fria, hein? Então nós estamos aqui, eu quero tocar esse louvor aqui em forma de agradecimento a Deus, porque Ele tem trabalhado, Ele tem feito muitas maravilhas na vida de muitas pessoas, de muitos recuperados. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Valeu, abençoados e conectados no canal Réu. Espero que tenham gostado aí da playlist. Compartilha, divulguem, deixe seu like, né? Ajude-nos a disseminar essa metodologia. Agradeço ao Mário pela participação. Obrigado aí pela presença. Logo, logo estaremos com um projeto novo. Obrigado, Deus abençoe a todos, sem exceção, sem distinção. Esse amor incondicional de Deus, eu peço que ele seja aí espalhado no Brasil inteiro, né? Essa metodologia precisa ser conhecida no Brasil inteiro. Ninguém é irrecuperável, ninguém. Tamo junto? Deus abençoe a todos, obrigado. Tchau, tchau.